Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel, chegando na reta final do Paulistão e amanhã tem nada mais nada menos que um derby, tem Corinthians e Palmeiras e fiel com novidades, hein? Fica até o final do vídeo que você vai entender. O cachorrinho tá latindo ali, mas não tem problema não. Vamos falar do Coringão, que tem o retorno do Martins e também pode ter contratações, hein? Fortalece com like, fiel. Se tiver a opção de hypar, você já sabe. Hypa pra nós e vamos falar do Coringão. Vamos lá. Horizontino é o líder, 13 pontos. Palmeiras, o segundo colocado com 12. 12 também tem o Bragantino na terceira posição. Corinthians faz um bom campeonato paulista, lembrando que o Corinthians foi o campeão no ano passado, hein? O quarto colocado com 11 pontos, Guarani é o quinto com 11, sexto a Portuguesa, olha a Luz aí com 9 pontos, Mirassol é o sétimo com 8 também para o São Bernardo, as equipes que estariam classificadas nesse momento. Na sequência vem o Botafogo na nona posição também com 8 pontos, empatados com 7, Primavera, São Paulo, Capivariano e Noroeste. O Santos está perigoso, está pendurado, é o 14º colocado com apenas 6 pontos, mas ainda tem chance de classificação, dependendo do que acontecer aí nas duas rodadas que faltam para terminar esta fase do Paulistão. Velo Clube é o penúltimo colocado com 4 e a Ponte Preta é a última da classificação com apenas 1 ponto. Lembrando que se a Ponte Preta não vencer a Portuguesa, vai ser a primeira equipe a ser rebaixada nesse Paulistão. Vamos aproveitar então e conferir a rodada. 7ª rodada, como eu disse, sábado tem Portuguesa e Ponte Preta. Pode valer a classificação da Portuguesa, ficar mais próxima, e o rebaixamento da Ponte Preta. É um jogo interessante. Tem o Guarani e o Botafogo. Guarani numa fase mais tranquila, muito perto da sua classificação, pega o Botafogo e Ribeirão Preto. Tem Novo Horizontino e São Bernardo, São Paulo e Primavera. Nós teremos no domingo mais 4 jogos, Noroeste e Santos. O Santos precisa vencer se quer alguma coisa no campeonato e a gente fica aguardando aí se o Neymar vai poder jogar ou não. Treino neste sábado lá em Santos que vai definir o retorno ou não do principal jogador do Santos. Santos que vive aí, como eu disse, esse momento delicado. Tem ainda Velo Clube, Red Bull Bragantino e o grande jogo desta rodada, o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que acontece na Arena do Corinthians no domingo às 8h30 da noite. Bom, Corinthians e Palmeiras vão fazer o primeiro confronto, primeiro derby deste ano no domingo. O Timão quer continuar a boa sequência dos clássicos do ano passado. Vamos conferir. Corinthians e Palmeiras, primeiro derby do ano, fase de classificação Paulistão, Timão com a bola cheia. E o Verdão, após rara temporada sem conquistas, precisa dar uma resposta, sobretudo em relação à recente freguesia para o arquirrival. 2025 foi de supremacia alvinegra nos 7 clássicos disputados, 3 triunfos corintianos contra apenas um dos palmeirenses, além de 3 empates. 2 deles, pode-se dizer, não tão importantes. Aquele 1-1, gols de Maurício e Yuri Alberto pela primeira fase do estadual, que pouco valeu, além de mais um capítulo para a história. Duelo marcado pela polêmica comemoração com chute na bandeirinha do Allianz Parque, expulsão do próprio Yuri, mas após uma simulação de falta, e também pelo pênalti sofrido e desperdiçado por Estevão diante de Hugo Souza. Um clássico difícil jogar con 10, pero bueno, el equipo lo pudo sobrellevar y no nos gusta siempre ganar, pero bueno, hay que mejorar muchísimo. Já no último clássico do ano passado, outro empate. Cobrando pênalti, Vitor Roque abriu a conta, só que Piquerez contra igualou para o Corinthians, 1-1, não totalmente inútil, já que serviu para atrapalhar a vida do grupo de Abel Ferreira na briga pelo título do Brasileirão. Sinceramente não faltou nada, faltou só pegar na bola e metê-la dentro do golo do nosso adversário. Aliás, o nosso adversário empata o jogo e fomos nós que fizemos os 2 golos. No primeiro turno do campeonato, aí sim a única vitória alviverde no ano passado. Na Arena Barueri, 2-0, marcaram Piquerez, dessa vez a favor, e Emiliano Martínez, ambos em chutes de fora da área. Nessa partida, destaque para a cabeça de galinha lançada para dentro de campo e também para o olé da torcida.
Fora isso, só deu Corinthians e o principal, em jogos absolutamente decisivos, a começar pela decisão do Paulistão em duelos de ida e volta. No primeiro do Allianz, 1-0 com a marca de Yuri Alberto. E no segundo, em Itaquera, 0-0, 2 momentos inesquecíveis para a Fiel naquela oportunidade. O pênalti de Rafael Veiga defendido por Hugo Souza e a subida na bola de Memphis Depay. Tumulto que praticamente selou o resultado, a conquista impediu o tetra estadual do rival. O que está acontecendo é que o Palmeiras está-se a reforçar e os nossos adversários também, e que não vamos ganhar sempre. Portanto, dar os parabéns ao nosso adversário. Sabemos lo que es el arquero y el destino está marcado. No segundo semestre, mais 2 confrontos eliminatórios, oitavas de final da Copa do Brasil. E aí a situação ficou ainda pior para o time verde e branco. O Corinthians venceu tanto a ida em casa pelo placar mínimo gol de Depay, como também a segunda partida na casa palmeirense. Depois da expulsão de Aníbal Moreno, com 15 minutos de bola rolando, 2-0. Matheus Bidu e Gustavo Henrique resolveram a questão, que mais tarde entrou para a história como um divisor de águas, uma virada de chave para um Corinthians que alguns meses depois voltaria a conquistar um título nacional de expressão após 8 temporadas de espera. Do outro lado, vaias para Abel Ferreira, quem diria? Entendo perfeitamente a cobrança e a desilusão e a tristeza e a frustração dos nossos torcedores, e como te disse, como homem que sou, registrei tudo o que se passou aqui hoje. Eu acho que nós estamos começando a encontrarmos um caminho um pouquinho diferente. Acredito que muitos subestimam, né, a nossa equipe, mas assim, provamos mais uma vez que o grupo unido podemos chegar longe. Tentamos, lutamos, mas não deu. Portanto, é nesse clima que os 2 grandes rivais paulistas se reencontram. 2026 só começando, mas com a rivalidade já acirrada. Timão, pedra no sapato alviverde. Resta saber até quando. É o nosso próximo adversário, tem ganho muito. Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, o próprio São Paulo. Isso diz, se estas equipas forem super competitivas como são, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional, e por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Agora é hora de conferir como estão os times para esse jogão. O Corinthians vai ter toda a cavalaria. O Corinthians e a preparação para o derby do final de semana contra o Palmeiras. E expectativa que ficou ainda maior por conta da vitória diante do Capivariano, uma vitória segura pelo Campeonato Paulista. Aliás, mais uma vez o Corinthians passou sem sofrer gols. Segunda partida consecutiva, consolidando o sistema defensivo sob o comando do técnico Dorival Júnior. A meta do Corinthians agora é começar mais um ano positivo em derbys, em clássicos. Em 2025, o Corinthians inegavelmente saiu melhor do que o Palmeiras, não só nas conquistas de títulos, mas também nas vitórias contra o rival. Mas como nem só de notícias boas podem viver os torcedores, o Corinthians teve confirmação de lesões. Nesta sexta-feira, o atacante Caio César, que acabou de ser contratado, teve constatado um problema no músculo posterior da coxa direita e vai ficar de fora por um tempo indeterminado. O clube não quis confirmar quanto tempo vai precisar o Caio César para se recuperar dessa lesão. Mesma condição para o lateral Hugo, que também saiu do jogo contra o Capivariano machucado, tem um problema no menisco do joelho direito, vai precisar passar por cirurgia, também não se sabe por quanto tempo. O lateral, que se tornou reserva, Matheus Bidu, titular na esquerda, estará fora. E o Corinthians agora espera pelo menos ter boas notícias no setor ofensivo. Garro cada vez atuando mais, pode ser titular no clássico, quem sabe. Dorival Júnior falou sobre isso, que espera cada vez mais contar com o argentino, sempre muito decisivo com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele vem evoluindo, vem ganhando minutos importantes. Eu não tenho dúvidas que ele vai atingir as suas melhores condições. Teria condições de jogar 90 minutos, só que nós temos um jogo muito importante no final de semana. Eu tentei dar uma preservada para que nós possamos ter toda a equipe em condições de poder
fazer uma grande apresentação. Dorival pode ganhar mais um retorno em breve para o meio-campo. A gente está falando do volante José Martínez, que não se apresentou desde o dia 3 de janeiro, ficou aí preso, retido na Venezuela, porque estava sem possibilidade de colocar mais carimbos no passaporte, precisava emitir um novo passaporte e, em virtude de tudo que aconteceu com a intervenção norte-americana na Venezuela, alegou e disse à comissão técnica e à diretoria que não estava conseguindo voltar ao Brasil para exercer o seu trabalho normalmente. Os dirigentes corintianos até entendem o contexto que levou a essa intervenção norte-americana e, portanto, impedindo Martínez de seguir o rito normal do seu trabalho depois das férias, mas há um entendimento por algumas alas da diretoria do Corinthians de que a situação do passaporte poderia ter sido resolvida antes para evitar esse conflito. Portanto, vai ser uma questão que a diretoria, a comissão técnica e o Martínez vão ter que conversar nessa volta ao Brasil, mas ele, todavia, postou uma foto com a bandeirinha do Brasil, informando a torcida e a todo mundo que estava voltando. Notícias também do mercado da bola do Corinthians neste começo de final de semana. Matheus Donelli foi emprestado ao Al-Shabaab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos até o meio do ano. O jogador perdeu espaço depois que Felipe Longo se tornou o reserva imediato de Hugo Souza e Cauê da base também obteve destaque. O Corinthians se preparando para o derby de 2025. O primeiro, como será essa história entre Palmeiras e Corinthians nesta temporada 2026? 2025, o Corinthians se deu bem. E Paulistão, que ontem teve um jogo isolado, né? O Corinthians vencendo com os garotos do terrão, marcando os 3 gols. Vamos dar uma olhada sobre as informações do Timão nesta sexta-feira, olhando muito para o clássico contra o Palmeiras, as duas torcidas já pensando no derby. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians tem clássico no fim de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Antes disso, na quinta-feira, venceu e venceu bem o Capivariano também pelo Campeonato Paulista por 3-0. Titulares poupados nessa partida contra o Capivariano, pensando justamente no clássico contra o Palmeiras. Aí a garotada da base apareceu, brilhou nessa vitória contra o Capivariano. 3 gols de garotos da base: Dieguinho, Guinegão e Kaique. Corinthians vencendo por 3-0. Eu acho que, de uma maneira geral, nós conseguimos, o objetivo era o descanso da maioria dos jogadores. Eu acho que isso daí foi conseguido. Alguns jogadores atuaram bem pouco tempo, o desgaste é muito menor. Nós vamos dando sequência dessa maneira, tentando intercalar em cada partida, dentro de uma necessidade, dentro de uma possibilidade, mas sabendo que daqui a pouco nós teremos aí jogos ainda mais pesados, decisivos, e isso acaba inibindo um pouco essa possibilidade. Agora o Corinthians então tem essa preparação para a partida contra o Palmeiras. 2 jogadores preocupam justamente por terem sofrido lesões nessa partida contra o Capivariano. 2 jogadores que deixaram o gramado ainda no primeiro tempo. O Caio César, com apenas 10 minutos de jogo, sentiu o posterior da coxa, e o Hugo, com 36 minutos, numa dividida, acabou sentindo o joelho. Segundo o técnico Dorival Júnior, a situação do Hugo é a que mais preocupa, mas ele foi avaliado no vestiário, então não preocupa tanto quanto no momento da lesão. No vestiário já uma situação mais tranquila, mas mesmo assim a situação do Hugo é um pouco mais delicada que a situação do Caio César. É o Corinthians então que poupou seus titulares, pensando justamente nessa partida contra o Palmeiras, e depois do clássico contra o Palmeiras tem Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá força máxima para o clássico contra o Corinthians no final de semana. O técnico Abel Ferreira pode repetir o time que venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana, goleada por 5-1. Nenhum jogador suspenso ou machucado em relação ao último jogo. Segue de fora os 2 jogadores, o Paulinho, que se recupera de cirurgia, e também o Felipe Anderson, com dores no tornozelo. A expectativa para o retorno em campo do Lucas Evangelista. Ele já foi relacionado no último jogo, ficou no banco de reservas, não joga desde setembro do ano passado. Depois de 5 meses, pode reaparecer na equipe. Palmeiras está bem colocado no Campeonato Paulista, mas chega pressionado por conta dos resultados no derby ano passado. Em 7 clássicos, apenas 1 vitória do Palmeiras, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians. A equipe alviverde foi eliminada da Copa do Brasil pelo maior rival e também perdeu a decisão do Campeonato Paulista. Eu sei que é um jogo especial, todo jogo é importante para a gente, mas esse é especial.
para nós. Sei que o ano passado foi difícil nos confrontos diretos, mas a gente quer mudar isso esse ano. Enquanto o time se prepara para o derby, a diretoria finaliza a contratação de John Arias. O colombiano já assinou contrato com o Palmeiras, entre as duas equipes e o jogador, tudo combinado. Arias chega como a maior contratação da história do clube, ao lado de Vitor Roque. A expectativa é que ele seja apresentado oficialmente na próxima semana. Obrigado, Vinícius. Vamos agora, então, à classificação do Campeonato Paulista depois de 6 rodadas. A gente vê o Novo Horizontino como líder com 13 pontos. O Palmeiras vem na cola com 12. O Bragantino também tem 12 pontos. O Corinthians já aparece na 4ª colocação com 11. Então você vê que uma vitória do Corinthians seria importantíssima para exatamente passar o Palmeiras, né? Com toda essa história que vem do ano passado, com o Corinthians levando vantagem sobre o time alviverde. O Guarani vem na 5ª colocação com 11, a Portuguesa 9, Mirassol e São Bernardo 8. Estes são os classificados para as quartas de final neste momento. Cadê São Paulo e Santos? Na segunda página, o Botafogo tem 8 pontos, Primavera, São Paulo e Capivariano 7, assim como o Noroeste também 7. O Santos tem 6, está ali pertinho da zona do rebaixamento, onde estão o Velo Clube 4 e a Ponte Preta, que só tem 1 ponto ganho. Ô Elton, qual a sua perspectiva para esse jogo do domingo? O Corinthians e Palmeiras jogam à noite em Itaquera. O Corinthians vem num momento legal, né? Com o título, com os reservas vencendo, mas o Palmeiras também. Então, eu acho que pode ser um jogo bem interessante, né? Sim, e será. É um jogo difícil para as duas equipes. Um jogo de um Corinthians muito motivado, retomando essa confiança em grandes jogos, né, conquistando a Supercopa do Brasil, já vindo de um título da própria Copa do Brasil, e no Campeonato Paulista, né, aí nessa classificação, nesse momento, pode, obviamente, né, um confronto direto até pela liderança, porque o Novo Horizontino, a gente viu, tem 13 pontos, o Corinthians vencendo pode chegar a 14 e o Palmeiras a 15. Então é um confronto direto até pela liderança, a depender aí dos resultados de Novo Horizontino e principalmente, né, o Bragantino que está ali entre os dois. Então acaba sendo um jogo que vai classificar, né, matematicamente uma das duas equipes, vamos saber qual das duas. E um jogo que traz esses elementos também que o Vinícius Nicoletti trouxe, né? Que é um time do Palmeiras que venceu um jogo numa sequência muito grande de invencibilidade do Corinthians. Nesse meio, né? Foi aquele 2-0 no primeiro turno do ano passado, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez 2 gols no começo ali, com o Piquerez e o Martínez. E aí fez 2-0 e o Corinthians, nos últimos 3 jogos, né, incluindo os 2 jogos da Copa do Brasil, passou invicto contra o Palmeiras, vencendo até os 2 jogos da Copa do Brasil. Então acaba sendo um jogo bem interessante de se acompanhar. É louco a gente virar essa chave, porque poderia ser tranquilamente um jogo do Campeonato Brasileiro, e é um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Nesse início, o Corinthians até tem um jogo a menos, o Palmeiras, como você trouxe, Edu, venceu e venceu bem o Vitória, conseguiu aí uma vitória importantíssima, né, de goleada. Esse jogo tranquilamente poderia ser também um confronto direto no Campeonato Brasileiro, na briga pelas primeiras posições, mas virando a chave, é um jogo de estadual, é um jogo também que traz essa revanche do ano passado, é um Corinthians que quer continuar ostentando esse título, mais um, né, nessa sequência de um ano para cá, contra um Palmeiras que, por mais que seja o campeonato estadual, esse jejum de títulos incomoda o torcedor e até o estadual ajuda a aliviar e retomar os trilhos, né? Então vencer um clássico, por mais que ainda seja um clássico de primeira fase, também traz essa importância para a equipe do Palmeiras. E é um clássico, né, Edu? Poderia ser do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Tem favorito? Do Campeonato Estadual, como aconteceu desde a temporada passada. Acho que não tem favorito, apesar do Corinthians jogar em casa e ser um time que nesse tipo de jogo tem se dado muito bem, né? Mas é um Palmeiras que, quando reencontra o seu caminho, apesar de ainda não estar onde a gente já viu o Palmeiras estar, é um time também muito perigoso fora de casa, então é um equilíbrio muito grande. O Corinthians tem essa vantagem do mando, Edu, que pode fazer diferença, mas o Palmeiras também é um time que sabe jogar muito bem fora de casa. É isso, Palmeiras vem de uma boa vitória, um bom triunfo sobre o Vitória. Bom, e o Corinthians tem uma novidade, né? Sabe quem estará na cidade de São Paulo no dia do derby? Ele voltou, José Martínez.
Martini chegou. Agora ele tem uma conversa séria com ele, pra ele saber que Corinthians não é brincadeira. E eu vou falar uma coisa pra você, mano. O Martini, depois disso tudo aí, perdeu espaço pra caralho, mano. E agora ele pode ter certeza que é reserva. Ele não vai ganhar posição pro André. Tampouco pra Bidon. Raniel tá jogando bem. Reserva, pô. Reserva. Eu gosto do Martini, mano. Gosto da postura dele. Gosto do futebol dele. Mas hoje o André tá 10 vezes melhor do que ele. O Raniel também. Então o Martini hoje é reserva imediato. Pessoal, e sem falar, eu não tô nem falando que o Matheus Pereira chegou e tá, ó, o fino da bola, jogando muito. Então, Martins, você, ó, tomou bem dentro, se lascou. Vai ter que comer banco um tempo, comer banco calado. Vai comer banco calado, representar fora de campo, vai ter que se dedicar se quiser assumir a sua titularidade de novo. Porque senão, ó, caminho de casa. Venezuela de novo. Volta. Fiel, comenta. Dá o seu palpite pro jogo de domingo. Eu acho que o Coringão vence de novo. Vai ser um jogo difícil, mano. Vai ser um jogo complicado. Vai ter treta em campo. Mas eu acho que o Corinthians vence 2-0. 2-0. E você? Comente aí, Fiel. E ó, isso aqui é Corinthians, Fiel. Representa com like. Se tiver a opção de hypar, hypa pra nós. Porque o Coringão tá a todo vapor.